E como é que o raio se comporta? A gente sabe que o raio ele pode ter vários comportamentos, né, várias intensidades. Porém, a gente precisa ter uma ideia de fazer os ensaios. Como é que minha carga, como é que meu elemento, como é que meu equipamento vai se portar se um raio cair nele, se um impulso de raio cair sobre ele. Quando a gente está falando de alta tensão, em subestações de alta tensão, existe uma norma que trata de que a gente chama de coordenação de isolamento, onde a gente vai ensaiar os nossos equipamentos por impulso, né, ensaios de impulso. E o impulso atmosférico é chamado como um transitório de frente rápida. É um surto de tensão que surge muito alto e que acaba rapidamente. Essa NBR ela considera que a forma de tensão do raio, né, do impulso de um raio, ele pode, nesse primeiro período que ele está crescendo, ele pode durar de 0,1 microsegundos até 20 microsegundos. E o tempo todo do raio, até sua finalização, não vai passar de 300 milissegundos. Uma forma normalizada da tensão, ou seja, né, como é que eu devo considerar para fazer minhas contas, como é que eu devo considerar para fazer o ensaio dos meus produtos. Então foi normalizado que o primeiro período ele ia durar 1,2 microsegundos e o período que a gente chama de meia onda, né, é o período que a gente considera que chegou à metade do valor de crista, ele deve durar 50 microsegundos. E nisso você se baseia nesse formato, nessa curva padronizada e faz o ensaio dos seus componentes. Só para conhecer cada trecho dessa onda, do formato de onda, eu tenho a frente de onda, que é exatamente o período da subida da corrente ou da tensão, né? Que é o início onde realmente vou ter a ação fulminante do raio, onde vai ter toda a destruição. Depois dessa frente de onda, eu localizo o valor de crista, que é o valor máximo que vai acontecer nessa descarga atmosférica. E por fim, eu tenho a cauda do raio, onde a tensão e a corrente vão cair no decorrer do tempo. Esse período pode corresponder a 200 a 300 microsegundos. E a metade, né, o período de meia cauda, o tempo de meia cauda, que é estabelecido em 50 microsegundos, é aquele na qual eu já reduzi para metade do meu valor de crista. O raio demora muito tempo, só para a gente entender ou ter noção, uma piscada do olho humano dura 100 milissegundos. E a duração do raio médio 200 microsegundos. Isso quer dizer que numa piscada você conseguiria... É o tempo de cair 500 raios. Então essa intensidade desse impulso é muito rápida. É muito rápida e naturalmente mais na frente nós vamos ver que ele tem apesar de uma alta potência, pouca energia nós temos por conta desse curto período de tempo que ocorre esse fenômeno, esse efeito. É exatamente isso que eu quis mostrar. A corrente do raio ela pode chegar até 200 mil amperes, a tensão até 1 milhão de kV, né, 1000 kV, 1 milhão de kV. A carga elétrica vai de 20 a 50 coulombs. Eu tenho uma grande potência liberada de 8 gigawatts, 8.000 gigawatts, mas a energia é pequena, de 4 a 10 kW, né, exatamente porque o tempo é muito curto. O tempo é muito curto do período. Eu particularmente não achei aquele 1.21 gigawatts da máquina do tempo, né, que é do raio, apesar de eu fazer muitas pesquisas, mas esse 1.21 gigawatts eu acho que era de Robert Zemeckis, que eu acho que é esse o diretor do filme, né? Foi um número cabalístico que ele achou, eu não achei isso aí em local nenhum. E aí, qual é a corrente do raio? Qual é a corrente máxima que pode surgir um raio? Na NBR 5419, de 2015, ela já bota uma tabela de probabilidade. O que é que significa essa tabela? Significa o seguinte, olha, 95% dos raios que caem vão ter menos de 5 kA para baixo. 80% dos raios que caem vão ter de 20 kA para baixo. E assim vai. Isso quer dizer que eu tenho uma grande probabilidade de que a corrente máxima de um raio, uma corrente direta de um raio, seja de no máximo 5 kA. Isso é fundamental para o dimensionamento
elementos de proteção, de para-raios, né? Não vamos entrar no mérito do cálculo do para-raio para linhas de alta tensão, mas esse número são os números que nós utilizamos para dimensionar o para-raio. O para-raio tem que suportar, vamos dizer assim, o valor máximo do surto que pode ocorrer, do raio que pode ocorrer naquele ponto. Já estudamos tensão de toque, então o que acontece com o raio caindo numa árvore ou num ponto lá? Eu posso ter uma tensão de toque, no exemplo dessa imagem, o cidadão está tocando na árvore, então ele vai ter uma diferença de potencial entre a árvore, entre ele e os pés que estão no chão. Ele pode sofrer tensão de toque. E a tensão de passo, né? Eu tenho um desenho aqui mostrando um raio caindo numa árvore, eu tenho o gradiente potencial, e aqui eu estou mostrando um cidadão sofrendo a tensão de passo e um animal também sofrendo uma tensão de passo. O que acontece com os animais, né, que eles sofrem mais? Eu tenho uma diferença de potencial muito maior, porque eles estão ao comprido, né? E normalmente são fatais porque essa passagem da corrente passa exatamente pelo coração do animal. Então, normalmente uma queda numa árvore dessa mata muitos animais. Por quê? Porque normalmente é um período chuvoso e os animais eles estão se protegendo embaixo de árvore. E aí não tem saída para eles. Mas existe um papo, né, uma conversa dizendo o seguinte: não, mas veja, caiu um raio, só fulano sofreu e Cicrano está tranquilo, Beltrano está tranquilo. Isso aí vai depender do local onde você está exatamente quando ocorre o raio. Quando tem a queda do raio, percebam as linhas de potencial que se formam ao redor do ponto. Esse carinha aqui, o cidadão A, dançou, morreu, porque ele pegou a diferença de potencial máxima. Esse carinha C aqui, ele está com a perna na metade do potencial, então talvez ele tenha sofrido menos. E esse cara do B só tomou um susto, porque como ele estava no mesmo potencial, ele só tomou o susto do clarão, percebeu e saiu ileso. Então por isso que a gente tem uma queda de raio, só algumas pessoas, né, porque vai depender da posição que ela está para sofrer a intensidade do raio. A corrente vai passar por elas. Um exemplo aqui, um pessoal jogando bola, vai cair um raio aqui, todos eles vão ter um efeito distinto, porque o gradiente de potencial que formar aqui vai pegar um grupo de pessoas e não pegar o outro, né? Então é exatamente por isso que eu tenho efeitos em algumas pessoas e outros e não tão grandes em outros, de acordo com o local onde eles estão com o pé no solo. Querem saber mais informações sobre raio? Acesse lá o site do ELAT, que fica dentro do INPE. Você vê curiosidades, várias informações, inclusive fotos. Tem uma seção de fotos que o pessoal faz um concurso de fotos, que tira foto do raio. Então você vai encontrar vários locais do país, né, com registro de raio, né, que realmente são assustadores, mas é bem interessante. Então muita informação você vai encontrar dentro desse site.